antes, demos Sim, aula, foi muito bom. voluntariamos juntos, Muito bom te reencontrar aqui também nesse espaço. Ludmila, vamos começar então, porque o programa passa muito rápido. A gente vê já foi. Então, eu queria que você, assim, para a gente começar mesmo, queria que você explicasse qual é a diferença do que a gente chama de assédio, que inevitavelmente no nosso nível evolutivo todos nós passamos por assédio, desse conceito que você está trazendo para a gente, que é o considerado mega assédio. Vamos começar por aí, então? Primeiro, a gente tem que entender o que é assédio, né? A gente classifica o comportamento que predomina numa consciência. Consciência, ela pode estar no intrafísico, ressomado, né, que são as pessoas que estão aqui, ou no extrafísico, no momento que a pessoa, nesse momento, não está mais usando o corpo físico e está no extrafísico, né, que somos nós antes de nascer, que a gente chama de ressoma, e o que vai acontecer com a gente depois de descartar esse corpo, né, que é o processo da dessoma, né, que é o descarte do corpo humano. Então, a pessoa pode ter, a consciência, ela pode ter predomínio de uma postura mais assistencial, mais amparadora, que é o que a gente chama de amparador, né? Ele pode estar no intrafísico ou extrafísico, conforme predomina a característica, a postura dele no dia a dia. Existe o conceito que a gente chama de guia cego, que é aquela pessoa que tem uma tendência a ajudar, mas com ganho secundário, né? Por exemplo, aquela mãe que quer muito ajudar o filho, não importa se estiver fazendo mal para outras pessoas, o que importa é o filho estar brilhando. Um exemplo, né? E o assediador, que é aquela consciência intra ou extrafísica, que tem predomínio de uma forma de pensar, de uma forma de agir e de emitir energias negativa, querendo prejudicar outra pessoa, né? Enfim, fazer mal de alguma forma, seja no comportamento da outra pessoa, no corpo humano, no dia a dia. Então, é uma postura de ataque, né? De prejudicar. A questão do mega assediador é um perfil de consciência, também pode estar no intra ou no extrafísico, que é assediador, ou seja, tem uma intenção que a gente chama de anticosmoética, né, de fazer o mal para o outro, porém tem um domínio energético e parapsíquico muito maior. Ele é um líder, eu falo ele, gente, mas consciência não tem gênero, né? É só para a gente entender assim. Ele ou ela, né, que tem um potencial energético, um gabarito energético parapsíquico muito grande e um perfil de liderança. Então, o mega assediador, ele é um líder, ele tem uma representatividade dentro de um grupo e ele usa essa representatividade para amplificar o ataque que ele quer fazer em cima de uma pessoa. Então, assim, é importante a gente lembrar que nada acontece por acaso, né? Nenhum assediador vai te ver lá de bobeira e um mega assediador e vai te atacar por um acaso. Então, isso acontece pelos laços de interprisão grupo-kármica, né? São erros do passado que a pessoa vai ter que recompor ao longo de vidas, às vezes, dependendo do erro numa vida, no caso do mega assediador, é algo que envolve mais tempo, né? São várias vidas. Até conseguir desatar aquele nó, né? Então, quem prejudica o outro num determinado contexto, ele vai ter que recompor aquele débito, aquela dívida. Então, ele vai ter que assistir aquele grupo. E até você conseguir recompor os débitos, existe o contrafluxo, que é o ataque, né, dos assediadores, seja intrafísicos ou extrafísicos. Acho que ficou bem claro, né? A diferença do assédio para o mega assédio. O mega assédio, ele é um contexto grupal e mais potente do ponto de vista energético e parapsíquico, né? Porque não é simplesmente uma, duas consciências te atacando, é um mega assediador que junta 30 asseclas, 30 assediadores de uma vez para pensar mal, para pensenizar, né? Um conceito que a gente usa aqui, que é o pensene, pensamento, sentimento e energia. Todo pensamento tem um sentimento associado e tem uma energia envolvida. Então, ele coloca aqueles 30 de uma vez para pensar negativamente, pensenizar negativamente, emitir energias ruins, e isso prejudica a pessoa de forma global, na saúde, na forma de pensar,
nas atividades do dia a dia dela, até em pessoas próximas, familiares, né, que convivem. Então, é um assédio muito mais pesado, mais crônico, mais cronificado, que pode ser desde dezenas de anos, centenas até milênios, e muito mais potente, muito mais difícil de recompor, mas é possível. Como é que uma pessoa sabe que ela está assediada e como é que ela sabe que ela está passando por um processo assim de mega assédio? Eu sei que você já deu alguns indícios, né? Mas você podia detalhar um pouco mais, assim, dando exemplos práticos? Exemplos. Um assédio, né? Independente de ser mega assediador. Como que a gente pode parar e pensar? Eu estou assediado? Primeiro ver a forma que você está pensando, pensionizando, né? Você está num padrão normal e de repente começa a pensar de uma forma muito negativa. Isso é um sinal de alerta que tem uma ideia intrusiva que não é sua, que está fazendo você desequilibrar. O assédio que ele é mais crônico, ele dura mais tempo, mais arrastado, mesmo que seja alguma coisa de meses ou anos, ou até mais, a pessoa tende a se sentir muito fadigada, muito cansada, um excesso de sono, um desconforto o tempo todo, ininterrupto, como se tivesse realmente algo sujo na psicosfera, né? Você sente que está intoxicada. Então, isso é uma característica que bem comum em processos de assédio. E no caso do mega assediador, ele já envolve um aspecto maior na vida. Eu até estava comentando aqui com o caso do meu exemplo, da minha autopesquisa, né? Eu só descobri que eu tinha passado por uma questão de mega assédio depois que já tinha acabado, né? O meu caso começou quando eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, eu tive uma queda com uma fratura de clavícula, que foi a hora que aquele grupo me achou, né? E esse grupo que me achou é um grupo que é próximo a mim, né? Foram pessoas que eu convivi no passado, consciências que eu convivi no passado, mas que em algum momento aí da história que eu não tenho tão claro ainda, né? Não tive essa memória, mas eu sei que isso aconteceu por várias questões de autopesquisa. Eu prejudiquei aquele grupo. Então, eu venho recompondo isso ao longo do tempo. Então, eles me acharam com essa idade, depois, digamos assim, entraram nos bastidores. Depois, com 9 anos de idade, eu tive uma nova fratura no braço. Eu tive uma queda, a sensação que eu recebi uma rasteira, mas não tinha ninguém junto comigo, e eu quebrei 2 ossos do meu antebraço. E depois, na adolescência, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma crise convulsiva, dormindo. Depois de 3 meses tive outra, e depois 3 anos outro. No total foram 3, todas daquela tônico-clônica, que é aquela que perde a consciência, tem os abalos musculares, e todas foram dormindo. A questão não foi só física, não foi só de fratura, não foi só de doença. E dessa sensação de mal-estar, eu tinha um sono absurdo, né? Eu dormia praticamente o tempo todo, né? Eu sentava na faculdade para estudar, eu estava dormindo. Eu ia para casa, sentava para estudar, eu estava dormindo. Então, eles realmente te apagam, né? Sugam sua energia. E também dava tudo errado, eu perdi a memória, eu fiquei praticamente sem memória, né? Eu cheguei a esquecer meu carro. Eu morava em Copacabana. Um dia eu deixei meu carro na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é uma avenida muito movimentada, e a avenida mais movimentada de Copa, né? Onde tem comércios, e tem residências também, mas tem muito comércio. E depois de 3 dias eu vi o meu carro lá, eu tinha deixado ele ligado com pisca-alerta, e fui numa loja, e 3 dias depois eu vi o meu carro e não lembrava que eu que tinha deixado o carro. E isso eu tinha o quê? 23 anos, 24 anos. E aí eu perguntei para o pessoal da loja, aí depois que eu fui lembrar que eu que deixei o carro lá. Então, assim, é um exemplo de tão grave que estava a minha memória. Entre outras coisas do dia a dia, a ponto de eu encontrar uma pessoa conhecida, eu não consegui lembrar o nome, uma pessoa que convivia comigo, colega de faculdade, o nome não vem. Entre outras coisas, cálculos matemáticos simples, e eu estava vivendo a questão da faculdade de medicina, que tem muita decoreba, né? Tem muita coisa que a gente tem que memorizar, e entender também os mecanismos, então foi bem difícil.
Então, o mega assediador, ele entra com tudo, né, em cima de você, na questão, na sua integridade física, na sua saúde física, na sua saúde mental, no entorno, nas pessoas que convivem com você, às vezes eles não conseguem atacar diretamente com você, mas ataca as pessoas que estão convivendo com você. Então, por exemplo, tinha coisas na faculdade que eu tentava, projetos de pesquisa, eu fazia tudo certo, dava errado, entende? Então, ou pessoas, por exemplo, eu estou citando o meu caso, mas por exemplo, uma pessoa que trabalha, ela faz tudo certo e aquilo trava, e não vai, e não vai. Então, eu também tive efeito físico, né, que a gente chama de poltergeist, que são aqueles fenômenos físicos de mexer coisas, por exemplo, mexer o ventilador de teto sozinho, ele ligava, estampido de luz no ar, talher movimentando sozinho. Então, assim, todas as formas de me amedrontar, de me acuar e de me prejudicar, eles fizeram o possível, né, esse grupo. Mas eu acho importante, quem está nos acompanhando aqui, é pensar, será que eu tenho assédio? Será que eu estou assediado? Que eu acho que é o ponto principal, porque assédio todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem, né? Até Eu a consciência mais tenho, evoluída todo tem, mundo tem, todo mundo. né, Ale? Tá, até a consciência mais evoluída. A questão é, por exemplo, esses indícios, né? Excesso de sono, uma fadiga crônica intensa, as coisas que não andam ao seu redor, você tenta dar tudo errado, questões de saúde também, observar questões de saúde, memória, essa sensação de desconforto o tempo todo são indícios de assédio. Perfeito, Ludmila, acho que ficou bem claro, e eu gostei muito dessa abordagem que você deu, assim, exemplificando, né? Faz de conta que tem um grupo, 30 pessoas, consciências, né? Intrafísicas ou extrafísicas, tanto faz, desejando mal para você. Então, Jogando é como se energia. mandando energia negativa para você, uma energia assim, querendo te destruir. Então, se a gente não tem um suporte energético um pouquinho melhor, é inevitável, né? Você acaba sentindo aquela pressão É uma pressão, e exatamente. uma pressão, e essa pressão reverbera de todos os jeitos, né?